Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Nós estamos reunidos nesse momento em nossos lares, como temos feito nas últimas semanas, não é? Pelas minhas contas, já estamos no terceiro domingo, no terceiro dia do Senhor, sem oferecermos a Deus o nosso culto, em nossa reunião, em nossa comunhão e em nossa casa de oração. Por enquanto, os cultos ficam assim nos lares, até termos sinalização por parte das autoridades de que nós já podemos, com segurança para todos, nos reunir de volta em nossas reuniões públicas de adoração ao nosso Deus. Agora, quero convidá-lo para aí onde você está, em sua casa, em sua residência, reunido com a sua família, oferecer o culto que é devido a Deus aí mesmo no seu lar. Vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus nesse momento, suplicando sua bênção para esta ocasião. Falemos com Deus. Senhor, nós te buscamos nesta hora e te suplicamos tua bênção. Eu quero te pedir que tu estejas com tuas mãos estendidas nesse momento sobre cada lar. Eu te agradeço porque tu tens poupado o nosso povo de contaminação pelo Covid-19. Te agradeço, Senhor, porque cremos nós, tu hás de suprir-nos a todos. Muito obrigado por tua fidelidade. Nesse momento, recebe o nosso culto, faz-nos úteis ao louvor da tua glória e, ó Deus, ensina-nos a tua palavra, para que te amemos cada vez mais profundamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade aos estudos que temos apresentado nos domingos pela manhã, que dizem respeito à pessoa e à obra do Espírito Santo. No último domingo, nós concluímos que o povo de Deus sempre foi habitado permanente e redentoramente pelo Espírito Santo. Vejam, é por meio da regeneração que o Espírito Santo dá vida àquele que estava espiritualmente morto e que, vivificado, se volta para Deus, vivificado pelo Espírito Santo, eu digo, se volta para Deus em arrependimento e fé. Os meus irmãos sabem também que é pela obra da santificação que o Espírito Santo vai conduzindo a pessoa regenerada a superar gradativamente a força do pecado e da carne e a influência de Satanás. Como sabemos nós que haviam crentes no Antigo Testamento e que os crentes do Antigo Testamento cresciam em medidas generosíssimas de graça, a única conclusão a que nós podemos chegar é que o Espírito Santo habitou de maneira permanente o povo de Deus e que as operações da regeneração espiritual e da santificação não são exclusivas do período neotestamentário. É exatamente por isso que Jesus repreendeu Nicodemos. Você está lembrado de Nicodemos? Ele é comentado, relembrado no Evangelho de João, e lá em João capítulo 3, Jesus repreendeu a Nicodemos por ele, sendo um mestre da lei, um mestre em Israel, não compreender a absoluta necessidade do novo nascimento para a salvação. Por qual razão Jesus fez esta repreensão? Porque sim, é consabido que lá no Antigo Testamento, estas operações da regeneração e da santificação são operações do Espírito de Deus a indicar a presença permanente do Espírito Santo no povo de Deus. Entretanto, meus irmãos, de posse desse fato, cumpre-nos tentar entender sobre o que realmente aconteceu no Pentecostes. Qual é a significação do Pentecostes? Que há uma novidade, sim, não tenho a menor dúvida. De fato, há um sentido em que o Espírito Santo veio, que desceu, que foi dado, que foi derramado, que caiu lá no Pentecostes. De forma que, até então, ele não havia
ainda vindo, ou descido, ou sido dado, ou derramado, ou caído. Tem uma novidade em termos da obra do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Por exemplo, em João capítulo 7, versículos 37 a 39, nós encontramos o seguinte, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse dito de João foi comentado, Esse dito de Jesus, melhor, foi comentado pelo evangelista João no seguinte sentido, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Você percebe o que está acontecendo aqui. Tem alguma coisa nova que, da perspectiva daquele momento em que Jesus falou, ainda não havia acontecido, ainda estava por acontecer. O Espírito, diz a passagem, até aquele momento, ainda não havia sido dado. Os discípulos de Jesus ainda não tinham recebido, pelo menos não do modo como Jesus estava prometendo aqui. A dádiva do Espírito, da maneira prevista, estava condicionada, segundo o nosso texto, à glorificação de Jesus. Vocês estão me acompanhando? Vejam, quando Jesus ressuscitou, Jesus disse aos discípulos que permanecessem em Jerusalém, os meus irmãos sabem disso, e esperassem o cumprimento da promessa do Pai. Lucas disse isso em seu evangelho, Lucas capítulo 24, versículo 49, olha o dito de Jesus: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando aqui da promessa de meu Pai. Lucas registra também que Jesus, ainda entre a ressurreição e a ascensão, comendo com os discípulos, isso está em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4. Jesus estava comendo com os discípulos e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 4. No dia de Pentecostes, Pedro explicou a promessa do Pai como sendo a promessa do Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora, meus irmãos, que Jesus já tinha sido glorificado, Pedro explica, não é? Ele derramou o Espírito Santo da maneira como havia predito. Pois bem, quando reunimos todos esses textos, nós podemos concluir que algo novo aconteceu, sim, no dia de Pentecostes. Dito em termos do cumprimento da promessa do Pai. É dito que a promessa do Pai é a promessa do batismo do Espírito Santo. Nós vamos explicar isso. Que, de alguma maneira, está relacionado com um copioso derramamento e com um revestimento de poder. Essas coisas estão sendo ditas. Antes do Pentecostes, elas são ditas como coisas que ainda estavam por vir. Depois do Pentecostes, elas são ditas como algo já acontecido, não é? Então isso precisa ficar bastante claro, que há algo novo no Pentecostes, assim, há algo novo acontecendo no Pentecostes. Então, a minha pergunta para os meus irmãos e para nós tratarmos com esse tema nesta manhã de domingo, dia 5 de abril, é a seguinte: o que aconteceu no Pentecostes? Qual a significação daquele evento? O que há de novo na obra do Espírito que só teve início ali no Pentecostes? Eu vou colocar as coisas inicialmente em termos negativos e dizer para os meus irmãos que a novidade do Pentecostes, por tudo que nós já tentamos até aqui, não é, note a minha palavra, não é
a habitação permanente do Espírito no povo de Deus, a vinda do Espírito para habitar salvadoramente, meus irmãos. O povo de Deus não teve início no Pentecostes, de modo que essa não é a novidade do Novo Testamento quanto à obra do Espírito Santo. De modo algum, eu repito, as obras da regeneração espiritual e da santificação são inéditas até o Pentecostes, nem tampouco eram desconhecidas. Assim, seja lá como nós venhamos a compreender o que aconteceu no Pentecostes, a significação do Pentecostes, nada de essencialmente novo ocorreu no que toca à habitação do Espírito Santo. Isso não nega, entretanto, o aspecto novo da obra do Espírito a partir do Pentecostes. Então, vamos lá ver se vocês estão comigo até aqui. Alguma coisa muito nova aconteceu no dia de Pentecostes. O meu ponto é, o que aconteceu? Qual é a significação do Pentecostes? A minha primeira resposta foi negativa. A habitação do Espírito não era coisa inédita. Ela não passou a acontecer no Pentecostes. O Espírito Santo não veio à terra no Pentecostes. O Espírito Santo sempre habitou o povo de Deus de maneira salvadora, redentora, permanente, santificadora. As operações da regeneração espiritual e da santificação sempre estiveram presentes no povo de Deus. Agora, em segundo lugar, eu vou colocar as coisas a partir daqui de maneira positivas, e aí eu começo dizendo que no Pentecostes foram cumpridas antigas profecias, antigas predições proféticas que diziam respeito a um copioso derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, meus irmãos, e em dimensões inimagináveis. Foi no Pentecostes que se cumpriu aquele anelo de Moisés. Você se recorda quando haviam 2 profetas profetizando em Números capítulo 11? Josué, o servidor de Moisés, parece ter naquele momento sentido um certo ciúme, não é? E então Moisés respondeu a este ciúme de Josué com aquele anelo de que era seu desejo que todo o povo de Deus tivesse o Espírito Santo naquela medida. Isso está em Números, capítulo 11, versículo 29. Moisés disse: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Pois bem, meus irmãos, lá no dia de Pentecostes, esta promessa se cumpriu. Aconteceu um copioso, um poderoso derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Esse sonho de Moisés foi se tornando uma profecia cada vez mais clara, de modo que o apóstolo Pedro pôde dizer que a descida do Espírito Santo ocorreu em cumprimento à profecia do profeta Joel. Isso está em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 16, diz assim, mas o que aconteceu, o que ocorreu, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E até o versículo 21, Pedro vai citando Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Portanto, a minha primeira informação positiva é que a promessa do Pai é o conjunto de predições antigo-testamentárias que diziam respeito a um derramamento copioso do Espírito Santo a ocorrer, naquela perspectiva, no futuro. Essa promessa do Espírito, meus irmãos, se cumpriu no Pentecostes. Então, a primeira resposta que sugiro aos meus irmãos que demos nesse momento àquela pergunta inicial. Qual é a pergunta inicial mesmo? O que aconteceu no Pentecostes? Qual é a primeira resposta que devemos dar? No Pentecostes se cumpriu antigas profecias a respeito de um copioso derramamento do Espírito Santo, e é isso que tem sido chamado nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos de a promessa do Pai.
Evangelho de Lucas, sobretudo. Em segundo lugar, eu também preciso dizer para os meus irmãos, agora colocando em termos positivos, não é? A minha primeira afirmação positiva foi: no Pentecostes se cumpriu a promessa do Pai. Em segundo lugar, a promessa do Pai assume em João Batista a forma de uma promessa do batismo com o Espírito Santo que o Messias realizaria. E perante o qual, perante esse batismo realizado pelo Messias, o batismo dele, de João Batista, era somente um tipo. Então, segundo os evangelhos sinóticos, João diz que Jesus batizará, um evento ainda futuro da perspectiva de João Batista, não é? Jesus batizará com o Espírito Santo. Isso está em Marcos capítulo 4, versículo 11, em Marcos capítulo 1, versículo 8, em Mateus capítulo 4, versículo 11, em Lucas capítulo 3, versículo 38, e de acordo com o evangelho de João, Deus o Pai disse a João Batista que, aspas, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Isso está em João capítulo 1, versículo 33. Então, não pode haver nenhuma dúvida, segundo João Batista, Jesus é o batizador com o Espírito Santo, que da perspectiva dele, do Batista, era um evento que ainda estava por vir. Agora, por favor, me acompanhe, porque o livro de Atos esclarece que a realização da promessa do Pai não é outra, senão o cumprimento da profecia de João Batista, no sentido de que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Veja, por exemplo, o que está em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Esperassem a promessa do Pai, disse ele, que de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, percebam aqui que em Atos capítulo 1, a promessa do Pai não é outra, senão a promessa de João Batista de que o Messias batizaria o povo de Deus com o Espírito Santo. A promessa do Pai é, portanto, meus irmãos, a obra inédita do Espírito Santo que Jesus, que João Batista e os apóstolos denominaram de batismo do Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, realizado no Pentecostes. Esse fato também é atestado em Atos capítulo 11, versículos 15 e 16, texto que diz assim, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, eu quero saber se vocês estão comigo até aqui, porque eu estou querendo entender o que aconteceu no Pentecostes, qual é o significado do Pentecostes. Comecei dizendo para começo de conversa, no Pentecostes não acontece nada de novo no tocante à habitação do Espírito Santo no coração do povo de Deus. Isso precisa ser dito logo de cara. Em segundo lugar, eu disse para vocês que o que aconteceu no Pentecostes é que se cumpriu a promessa do Pai. Isso precisa ser dito. A promessa do Pai está relacionada com antigas profecias antigo-testamentárias que predisseram um copioso, um poderoso derramamento do Espírito de Deus. Lá em João Batista, a promessa do Pai assume os termos de um futuro batismo realizado por Jesus do Espírito Santo. Um batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, que o Messias realizaria. Então nós precisamos ficar de olho, porque quando nós chegamos no livro de Atos, então nós compreendemos que a promessa do Pai, por João Batista, é dita em termos de o batismo que o Messias realizaria, qual seja o batismo com o Espírito Santo. Agora, a singularidade
e o ineditismo da obra do Espírito no Pentecostes, o cumprimento da promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, residem em uma primeira análise, meus irmãos, na poderosa capacitação que a igreja, todo o povo de Deus, recebeu para cumprir sua missão de evangelizar as nações. E aqui eu quero que você preste atenção comigo, porque a vinda do Espírito é, segundo Lucas capítulo 24, versículo 49, a causa do revestimento de poder que os discípulos receberiam lá em Jerusalém ainda. Um recebimento de poder ou um revestimento de poder tão necessário ao testemunho que a igreja daria dos fatos do evangelho a todas as nações. Isso está em Lucas capítulo 24, versículos 48 e 49. A relação entre a vinda do Espírito e o provimento de capacitação para o cumprimento da missão da igreja é exposta de maneira muito clara em Atos capítulo 1, versículo 8, um texto que os meus irmãos conhecem por demais. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesse sentido, as palavras de um estudioso que disse assim, Pentecostes fez uma diferença na obra do Espírito, mas isso não foi na área de habitação dos crentes ou capacitação deles para uma vida santa. Preste atenção nisso, por favor. Antes, foi na capacitação para o serviço, introdução de uma nova era do Espírito, durante a qual ele trabalha em uma magnitude nunca antes vista. Esta nova era é caracterizada pela proclamação universal do Evangelho. Dá para você entender, então, no Pentecostes se cumpriu a promessa do Pai. O que é isso mesmo? A realização do batismo com o Espírito Santo, realizado por Jesus, de acordo com a promessa de João Batista. Isso está ligado ao que mesmo? Você vai me perguntar. A resposta seria: isso está ligado à capacitação da igreja por parte do Senhor, para que a igreja cumpra a sua tarefa de evangelizar as nações. É isso que nós estamos vendo aqui. Esse batismo, esse revestimento de poder é maior do que tudo, meus irmãos, quanto foi realizado no Antigo Testamento, tanto no seu aspecto inclusivo, com vistas à capacitação de todo o povo de Deus, sem exceção alguma, e não apenas de algumas pessoas, não é? Mas de todo o povo de Deus, como em seu aspecto potencializador, intensificador. Veja, pelo aspecto inclusivo, pelo primeiro aspecto, o aspecto inclusivo, a conclusão é que não há crente que não tenha sido batizado com o Espírito Santo. Ou seja, em tudo quanto se pode ler em Atos dos Apóstolos, não há um único crente que não tenha recebido o Espírito Santo na forma prometida, que não tenha participado da promessa do Pai, que nada mais é que o batismo com o Espírito Santo. E foi por isso que o apóstolo Paulo falou em termos tão exclusivos quando escreveu aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Então, aconteceu aquilo que disse o profeta Joel: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, percebam, todos os crentes, o livro de Atos não deixa espaço para crentes que não tenham participado da promessa do Pai. Crentes que sejam crentes de segunda, crentes de uma estirpe menor. Não há esse tipo de coisa no livro de Atos dos Apóstolos. Não há crentes que não tenham sido batizados pelo Espírito Santo, que não tenham sido feitos partícipes desta novidade das operações do Espírito iniciada no dia de Pentecostes. Todo crente, a partir de então, de maneira inclusiva, sem exceção alguma, aquele que é regenerado, aquele que se converte verdadeiramente ao Senhor, ele é batizado e ele vive a promessa
do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo. Pelo segundo aspecto, o aspecto potencializador, notemos como aqueles medrosos discípulos, até então escondidos, vocês se recordam deles no final do Evangelho de João, trancados numa casa, e de repente eles passam a proclamar a palavra de Deus intrepidamente e se tornam capazes de desafiar as autoridades, de expor-se a açoites, a prisões e à morte. Vejamos ainda, meus irmãos, como esses mesmos discípulos, até então covardes, não é? Tímidos, temerosos, agora eles se tornam gigantes, verdadeiros leões, proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo, sem nenhum temor. Vejam como é que eles oram. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A oração é: Senhor, as autoridades estão ameaçando, mas nós queremos de tua parte intrepidez, para que nenhum tipo de ameaça nos demova do compromisso com a evangelização e com a missão da igreja cristã, com a pregação universal do Evangelho. Aí, o que é notável é que a sua oração foi atendida, porque Lucas diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 31. Os meus irmãos se recordam que o desejo de Moisés quanto a uma dádiva do Espírito mais inclusiva não foi satisfeito. Por quê? Porque esse momento ainda estava reservado para ocorrer no dia de Pentecostes. Os meus irmãos estão entendendo? Mas essa oração dos cristãos primitivos foi respondida. Por qual razão? Porque a promessa do Pai havia se cumprido. Jesus havia batizado os crentes com o Espírito Santo. Então, por favor, pense comigo, não é? Que pode dar à igreja intrepidez para que ela avance pregando o Evangelho de Jesus em todos os momentos, mesmo desafiando as ameaças das autoridades. Isso é possível, pastor? Claro que é possível. Por que é possível? É possível porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi dado à igreja de uma maneira diferente em certo sentido. Não é que o Espírito Santo passou a habitar a igreja. O Espírito Santo sempre habitou a igreja de todos os tempos. O Espírito Santo sempre habitou permanentemente o povo de Deus. E nisto não há mudança, mas há uma mudança quantitativa. Há uma mudança qualitativa. A mudança Não. Peraí. Vamos retomar aqui. Eu quero que você me entenda bem. A mudança que há é uma mudança quantitativa, não é uma mudança qualitativa. Isso é importante de ser dito, porque a obra, em essência, não é nova. Mas o que acontece no Pentecostes é um copioso do Espírito, de maneira inclusiva. O meu Espírito será derramado sobre toda a carne, disse o Senhor por meio do profeta Joel. Isso se cumpriu. A igreja inteira recebe o Espírito Santo e a igreja inteira, cada membro do corpo de Cristo, é então também capacitado a realizar e a participar desta obra de pregação universal do Evangelho, a pregação do Evangelho a todas as nações, a despeito de eventuais dificuldades e ameaças por parte das autoridades públicas que têm acontecido ao longo do tempo e podem vir a acontecer a qualquer momento, por que não? Então, quero que os meus irmãos entendam o que aconteceu ali e quero que saibam, então, por que nós somos capazes. Não é que sejamos capazes por nós mesmos, mas o que nos torna capazes. O que nos torna capazes é o fato de que Jesus já haver dado à sua igreja o Espírito Santo em cumprimento de antigas profecias. Vocês se recordam? Jesus cumpriu a promessa do Pai. Que promessa é essa? A promessa de batizar os crentes com o Espírito Santo. Isso aconteceu lá
no dia de Pentecostes, e agora é uma obra para toda a igreja, todos os crentes. Aquele que nasceu de novo, ele é batizado com o Espírito Santo e, por isso, ele participa do avanço da pregação universal do Evangelho, da pregação do Evangelho a todas as nações. Então, pensem comigo, pastor, nós somos capazes de, em nosso tempo, desafiar as dificuldades e superar os problemas e fazer o Evangelho chegar ao maior número possível dos ouvintes deste mundo? Somos. Por qual razão? Porque Deus preparou a sua igreja para isso. Os meus irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Muito bem. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Esses dias aí, eu recebi algumas informações, colegas às vezes me mandam notícias querendo a minha opinião, e um dos colegas me enviou uma notícia de que uma residência de uma família cristã foi invadida por um agente público, um agente da polícia administrativa ou da segurança pública, querendo cancelar as reuniões, os cultos no lar daquelas pessoas. Isto parece que chegou a ser aí para a delegacia, parece que teve boletim de ocorrência, e os colegas estão me enviando isso, querendo minha opinião. Eu vou dar a minha opinião para vocês agora. Eu não acho que nós corremos o risco de termos um país que cerceia a liberdade religiosa. O fato de nós não podermos estar reunidos em nosso templo hoje não quer dizer que o nosso direito fundamental ao exercício da crença e da fé estejam sendo cerceados. O que acontece é que não existe nenhum direito fundamental absoluto. Mesmo o direito à vida, ele é excepcionado pela regra da Constituição que permite a execução de sentença com pena de morte. Em alguns casos, em alguns crimes previstos do Código Penal Militar, quando praticados durante o período de guerra declarada. Então, nem o direito fundamental à vida é absoluto, ele pode ser excepcionado. A mesma coisa com o direito da fé, o direito do exercício do culto. Então, por enquanto, não estou vendo assim dificuldade. Caso qualquer dos meus irmãos se sintam, digamos, prejudicados ou invadidos de uma forma que os atos legislativos não estão permitindo, quer dizer, tem algum agente público, algum agente da polícia administrativa ou agente de segurança pública interferindo de modo a extrapolar os limites dos atos administrativos e legislativos das autoridades públicas. Então, nesse caso, também o Estado tem um remédio. O agente que provoca esse tipo de abuso ou de desvio de finalidade deve ser pessoalmente responsabilizado, e responsabilizado inclusive criminalmente. O Estado até pode ser responsabilizado civilmente, por que não? De modo que a gente vai ficar de olho, vai ficar aguardando. O povo cristão é um povo ordeiro, quer contribuir com a quarentena, quer estimular os irmãos a não provocarem um avalanche de contaminação em nosso país. Nós estamos fazendo isso, mas também nós estamos de olho, entendendo que, mesmo que o nosso exercício de fé, o nosso direito de ter culto público esteja sendo excepcionado por uma causa a princípio justificada, nós vamos ficar de olho para saber se alguma coisa não está sendo extrapolada nesse momento. Agora, mesmo que as coisas recrudescessem, eu não acredito que vão, mas mesmo que as coisas recrudesçam, imaginemos isto, imaginemos um cenário que nós ficamos impedidos de retomar as nossas adorações públicas. Imaginemos um cenário como este que citei agora para vocês, de que tem uma família que foi invadida por um agente da segurança. Nesse caso, pastor, nós vamos ficar impedidos de pregar o Evangelho, de espalhar a mensagem cristã? Não vamos. Por que não vamos? Porque Deus nos deu o Espírito Santo.
e o Espírito Santo concede à igreja a intrepidez necessária para que nada a detenha. Nada pode deter o avanço do Evangelho e nada pode deter a igreja de cumprir a sua missão. Como é que você sabe disso, pastor? Porque Deus cumpriu antigas profecias que diziam que um copioso derramamento do Espírito estava para acontecer. E ele aconteceu. O Batista o chamou de batismo com o Espírito Santo. Deu para entender, meus irmãos? Nós vamos terminar por aqui. Aproveitem o dia do Senhor e estejam na presença de Deus durante todo esse dia. Logo mais, ofereçam a Deus, no lar de vocês, o culto que normalmente apresentamos ao nosso Deus às 18 horas. Deus abençoe a todos os meus irmãos, um forte abraço.